ok? Pode mudar o daí. Então, a ênfase do ramo lobinho é a socialização do jovem, é o que a gente almeja, é a nossa meta. Trabalhar com jovens de 6 anos e meio até perto dos 11 anos, eles terem a vida em grupo, a vida em sociedade. E isso a gente trabalha através das leis da Jungle, é a vida na alcateia, é você perceber a si e aos outros e conseguir conviver de uma maneira harmônica com todos eles. Tanto que é na presença do outro que a pessoa forma a sua identidade. Você percebe a si como indivíduo e percebe ao outro. É criar convivência. É nessa faixa de idade da infância tardia que você consegue se perceber como indivíduo. Você se destaca da sua família. Você não é mais aquele bebê que está incorporado. Você passa a ser um ser individual que começa a conviver com os demais. Por quê? A gente vai trabalhar com a Jungle, com a alcateia. A gente pulou um slide pelo artigo 53, se não me engano, no inciso 1º do POR, ele define que a gente tem que necessariamente trabalhar com o livro da Jungle. É o nosso fundo de cena obrigatório. Então, vocês, por favor, não se atenham apenas ao nosso livrinho do escotista da Alcateia em Ação, aquele livrinho pequeno, porque ali é um resumo muito condensado, exatamente, esse é o termo da história da Jungle. O ideal é a gente conseguir pegar e ler o livro todo, porque é muito mais rico, tem muito detalhe. Em maio desse ano saiu essa edição aqui do livro da Jungle. Ela tem bastante nota de rodapé, tem bastante explicações, ela é muito agradável de ler. Ela tem, inclusive, a edição completa, ela tem capítulos que não fazem parte do que a gente utiliza, tá? Mas qualquer edição que vocês conseguirem completa do livro da Jungle em sebo, qualquer uma delas se presta para o que a gente quer trabalhar. Porque as nossas edições pequenininhas faltam algumas historinhas que a gente pode utilizar. Então, não se atenham aos resumos. Porque quando a gente for utilizar os recursos, quando a gente for contar as histórias na alcateia, vocês tendo a riqueza de detalhes, vocês conhecendo a história inteira, vocês conseguem explorar muito mais. Fica muito mais fácil para a gente. Vocês não precisam saber a história inteira de cor. Vocês tendo o conhecimento, vocês internalizando essa história e conseguindo transmitir de maneira que os lobos entendam, é isso que a gente pretende alcançar. É esse o nosso objetivo, é transmitir a história. Procurem não decorar, ok? Porque se vocês decoram, se vocês esquecerem uma palavra, perdeu o fio, tá? Procurem fazer um pequeno resumo, uma estrutura da história. Se vocês sabem o que é, vocês conseguem se virar com isso, contando de coração. As crianças peguem e entram nessa viagem com vocês, tá bem? Contar histórias. A gente ensina, a gente diverte, resolve, instiga e surpreende e estimula as funções cognitivas. Uma coisa muito importante, nós temos fábulas, aquelas fábulas de Esopo. Elas no final, pela característica desse tipo de história, ela tem uma moral da história. Nas demais histórias, a gente recomenda que não se dê o ensinamento, não se dê a moral da história. Porque as histórias, elas vêm para cada um na medida da necessidade. Quando a gente conta uma história da Jungle ou qualquer outra história que seja, a pessoa que recebe a história vai ter a percepção de acordo com sua necessidade. Se o lobo está ouvindo uma história e ele precisa ter uma sensação de disciplina, de acolhimento, de amor, de pertencimento à alcateia, ele vai ouvir, vai receber essa mensagem. Não é a gente, enquanto contador de histórias, que vai dizer qual é a mensagem que ele deve ter. Cada um recebe da maneira que seu coração está pedindo no momento exato do seu entendimento. Ok? Tem muitas histórias que eu leio que, de acordo com a época da minha vida, eu interpreto elas de uma maneira diferente, que elas caem de uma maneira diferente para mim. Da mesma maneira para os nossos lobos, deixem que eles percebam o sentido. É diferente de escolher uma história que é adequada para falar da disciplina. Vocês contam com esse objetivo. Os lobos, cada um vai receber a sua maneira, ok? Não deem assim, essa história quis dizer isso. Isso não é o adequado, ok? Por quê? Porque ainda há o pensamento mágico. Nós sabemos que os nossos lobos, eles sabem perfeitamente diferenciar a fantasia da realidade. Eles têm essa noção, mas para eles,
É tudo como a gente aprendeu na palestra ontem da ludoterapia. Entrar nesse mundo mágico é uma grande viagem para eles, fica tudo muito mais divertido. Então a gente pode ensinar, é o aprender fazendo, é entrar nessa grande onda da alcateia e passar o nosso ensinamento para eles através da diversão e da história. O nosso fundo de cena é a vida do lobinho, é a alcateia. Então, não só na contação de histórias, mas também nos jogos. Vocês podem pegar qualquer jogo em apostila, consultar lá no SIG. Qualquer jogo pode ser adaptado para as nossas histórias da Jungle. Por isso que a gente insiste, leiam o livro inteiro, porque a gente consegue inventar 1000 coisas. Tem um jogo, por exemplo, do incêndio do bombeiro que tem que salvar. Não é isso que vocês vão colocar na Jungle. É a Jungle que está pegando fogo, vem um incêndio. O Mogli tem que ajudar a salvar os animais, sabe? A gente pode sempre adaptar. Quanto mais rica ficar a tua imaginação com esses dados que tem no livro, mais fácil fica pra gente adaptar todo esse fundo de cena para as atividades na alcateia. Então, no livro da Jungle, a gente tem a compreensão dos valores e princípios que a gente quer passar para as crianças, por meio da associação. Pode passar, Lorena, por favor. Ele possibilita um ambiente de aprendizagem num espaço de alegria e imaginação. E a gente vai chegar em todos os valores, normas e condutas esperadas que a gente quer passar para os nossos lobos. Aventura e mistério, o novo, o desconhecido, de onde partimos e o símbolo universal do inconsciente. A selva representa tudo isso. É um universo mágico para o lobo. Então a gente pode extrair muita coisa a partir daí para eles entrarem nisso. O Mogli, ele não é só um personagem, ele é um menino que vive dentro da gente, é a criança que todos temos no nosso interior. Oi, meninas, bem-vindas. Oi, acharam? Eu imagino, a gente está escondido na gruta aqui. Então, gente, percebam, todos os personagens que a gente tem na Jungle, eles estão na gente, mesmo os antagônicos, o bem e o mal estão dentro de todo ser humano. O Mogli, o Shere Khan, os Banderlogs. Qual criança não quer, de repente, sair que nem um frango sem cabeça pela alcateia, gritando e correndo, né? Ou fazer uma pequena maldade. Todos nós temos esse antagonismo dentro da gente. E na história da Jungle, é justamente a gente encaminhar as crianças para o lado bom, ensinar as normas boas de conduta, de honra, de bem comum, de solidariedade. E buscar controlar o mal. É o que todos nós temos dentro da gente e é o que a gente vai tentar buscar passar através da aplicação do nosso fundo de cena. Que são o que a gente objetiva: cuidado de uns para os outros, espírito de cortesia, boas maneiras, higiene, elegância, convívio social e tratar bem a todos sem se importar com as diferenças da classe social. E todos os outros objetivos que nós sabemos que a gente trabalha no dia a dia. O principal, acho que a gente pode parar por aqui, Lorraine, é contar com frequência, certo? Dar sempre sequência para essa contação de histórias, diversificar, não ficar sempre na mesma. Nós temos muitas histórias, a gente pode repartir essas histórias, nós vamos trabalhar com os recursos. Vocês não precisam usar o recurso o tempo inteiro, vocês podem usar numa parte da história um recurso ou usar diversos. Isso é muito rico, utilizar recursos que estão à mão. Vocês pegam, quem tem criança em casa, pega os bichinhos do Kinder Ovo, pega bichinho de pelúcia. Às vezes são coisas muito simples que estão debaixo dos olhos da gente e a gente não percebe. E conheçam as histórias, isso ajuda muito. Tenham segurança, tá? E acreditem, contem com o coração. Contem com o coração que as crianças vão entrar nesse mundo lúdico com vocês, ok? Então, a questão do recurso, tudo isso que a Simone falou e muito mais, se a gente quisesse conversar sobre o valor que nós conseguimos perceber e transmitir através das histórias do livro da Jungle, eles têm, nós podemos nos dispor de alguns objetos e situações que nos ajudam. Era um dia de chuva e a gente contou a história da entrada do Mogli na alcateia e depois disso nós pedimos para os lobinhos desenharem os personagens daquela história. Cada um desenhou o seu, colocou lá e aí eu recortei eles
montei as cartelas, né, numa sequência de que compreendia a história, e passado alguns meses, algum tempo, eu comecei a contar a história com as cartelinhas. Então, chegou o Mogli e foi acolhido por Raxa e a história estava fluindo. Num determinado momento, alguém, chefe, esse desenho foi eu que fiz. Parou a história, abre parênteses, isso mesmo, esses desenhos foram vocês que fizeram. Mas eu estava assim, não estava assim, a chefe mudou, organizou e hoje nós estamos usando ele para que a gente conte a história. Então, assim, a ideia de hoje é o quê? Recursos simples, fáceis de fazer, que eles podem fazer. Porque eles observarem você, contando a história, alguma coisa que foi produzida por eles, dá um outro entendimento, dá uma outra participação nesse momento tão importante que é a contação de histórias para o nosso dono. Então, assim, nós vamos fazer um tour. Tem bastante gente aqui. Tá animado, né? Tá animado. Então, assim, nós vamos fazer um tour por 3 momentos da nossa oficina, eu falo construção de recursos, lá está escrito construção de material didático, mas no final é tudo a mesma coisa, né? Nós vamos fazer, são 3 momentos. Um momento é a primeira parte da história dos Irmãos de Mogli, que vai ser montada os personagens com massa de modelar ou massa de biscuit. Hoje nós vamos usar a massa de biscuit pronta, mas vocês em casa podem usar a massa de modelar, aquela de escola mesmo, ou a receita da massinha caseira que a Simone vai entregar depois no final para vocês levarem para casa, para poder fazer com eles. Ou então, surgiu a ideia que uma chefe deixou aqui para a gente, você faz uma massa com leite condensado, leite condensado e leite ninho. Faz a massinha, monta os personagens, o que não gostou a gente saboreia, e o resto a gente conta a história e depois faz uma grande festa. E além de tudo ainda pode encaixar lá no living confeiteiro. Então assim, ela falou pra atingir platina. É mais uma ideia. Então assim, gente, a gente pode, são coisinhas fáceis de fazer, gostosas de fazer, que a gente pode fazer na nossa série, pode fazer. Esse é o primeiro momento. Segundo momento, nós vamos fazer os personagens de Caçadores de Cá com dobradura. Então, é uma mescla de dobradura com recorte, e aí vocês vão ver também que são coisas que nós podemos fazer, que nós podemos pedir ajuda dos nossos novinhos e que eles podem fazer isso e depois utilizar. O terceiro recurso é o mapa. O mapa, então, ele vai compreender todas as histórias. Vocês vão receber também esse mapinha aqui, vocês vão levar para casa. Vocês vão fazer um grandão, como tem lá, olha lá atrás. Vocês vão fazer um grandão e no final do nosso momento aqui, os 3 itens que vocês produzirem, nós vamos sortear eles e cada um de vocês vai levar os moldes de massinha de modelar ou de massinha de biscuit, o outro vai levar os moldes da dobradura e alguém vai levar o mapa para usar lá na dentro. E todos vocês vão levar todas as ideias e mais todas aquelas que vocês juntarem com as nossas para vocês levarem lá para a plateia e trabalhar. A questão do recurso. O recurso é fantástico. Assim como quando a gente apresenta a sketch no jogo do conselho, ela sempre está escurinha, e aí a gente tem coragem de falar, a gente tem coragem de se expor, porque a gente está atrás de uma sombra, ou quando a gente usa máscara para contar a história, ou para uma apresentação, que a gente se sente um pouco mais seguro, ou quando a gente está virado de costas, né, para brigar com os outros, piadinha interna de ontem, né, que a gente fez uma dinâmica. Assim também o recurso nos ajuda a nos distanciarmos de nós mesmos. Eu, chefe Lorane, que estou todos os sábados lá na Alcateia com os lobinhos, eles sabem tudo sobre mim. Eles conhecem a minha expressão, eles sabem quando eu estou chata, quando eu estou brava, quando eu estou feliz, quando eu estou de mau humor. Então, essa é a pessoa, chefe, que está lá. A partir do momento que você transfere o seu personagem
para algum elemento físico, você se distancia, separa o nosso ranço do dia a dia para aquele personagem. Nós conseguimos transferir para o personagem o que realmente deve estar, o que está na história. Então, conhecendo a história, sabendo a história, como a Simone falou, nós temos tudo isso aqui, mas nós temos também aqueles resuminhos. Para contar para os nossos lobinhos, sim, nós vamos adequar a linguagem, adequar o tempo, porque uma história muito longa, ela fica chata, fica cansativa, e aí alguém fala assim, mas os meus lobinhos não param para contar a história. Então tem alguma, meio a meio. Meio a culpa do chefe, meio é a culpa dos lobinhos também. Então, a questão do conhecimento das histórias, porque você pode ter o melhor recurso, mas se você não contar a história, não souber a história, o recurso vai te atrapalhar. Ele vai ser alguma coisa que vai te prender. Se você não lembra a sequência, você fica procurando, será que agora é o xericão, será agora? Pronto, perdeu os lobinhos. Ele já começou a complicar, já começou a se mexer, pronto, foi o teu momento de história. Então, conheçam a história, saibam a sequência direitinho, deixem organizados os recursos para que vocês utilizem ele, que eles fiquem ao alcance, para que a gente consiga manusear. Eu posso contar a história mais linda do mundo com copinhos de iogurte. Posso contar a história mais linda do mundo com aquele potinho de sobremesa lá que você usa lá. Com um copinho de café, um copinho de cafezinho. Se eu sei a história, eles vão sim pensar que aqueles copinhos de cafezinho são os lobinhos e que um copo de água um pouquinho maior é a raça, e eles vão acreditar nisso. E eles vão viajar nisso se você acredita na história que você está contando, se você sabe a história, se você tem todos os argumentos para falar sobre isso, tá bom? Então vamos ao nosso tour lá. Vou ir na frente, para quem quiser dar caminho. Não deixo em nada ainda. Aí vocês já vão pensando. Eu tenho habilidade para busca na internet. Eu comprei na Maria Cultura. Tem na Cultura, tem na Saraiva, tem na Curitiba, mas pesquisem, dá aqui na Curitiba só tem um volume ao por dela. Mas dá 64. Pesquisem no site, isso dá muita diferença de preço. Não vale a pena comprar na livraria física. Gente, sim, desculpe, Lorene. Gente, venham pra cá ver o que a Lorene tá falando. Venham, vamos lá. Alguns modelos, que a Simone fez alguns, esse daqui eu fiz, a minha filha fez, outra chefe fez, a gente juntou tudo e trouxe aqui, certo? A história está aqui, para quem não lembrar de todos os personagens. As massinhas estão aqui. Aqui tem miçangas para que a gente use para fazer olhinhos, para fazer alguns detalhes. Os tramóveis, ele serve para que você que a massa não grude na mão da gente, porque essa massa ela funciona quando você manusear muito. Isso os nossos lobinhos precisam desse amassar, desse toque, dessa questão do trabalho manual mesmo. E essa massa do desfile, quanto mais você amassar ela, mais quentinha ela ficar, melhor ela é de trabalhar, tá? Então nós não temos palitos, mas a gente conseguiu para fazer a sustentação de cabecinha, de perna, então vocês podem utilizar aqui. Então vamos trabalhar agora. Esse é o nosso mapa da Django com alguns locais onde acontecem os principais fatos das histórias, né? Então nós podemos usar esse mapa para todas as histórias, né? O tamanho dele vai depender do tamanho do tecido que você conseguir comprar. Esse aqui tem 1,40, tem aqueles tecidos de 3 metros que você pode fazer um painelzão gigante para comprar na Django, pode fazer a cortina da janela, pode fazer a porta. Eu trouxe aqui esse tecido que tem 1,5 metro por 1, que vocês vão então reproduzir o mapa a partir desta cola aqui que eu trouxe para vocês, e daí vocês vão levar aquela colinha menor para vocês terem em casa, quem ainda não tem, tá? Para aumentar, tem aquela regrinha do 1 que vocês marcam 1 por 1, aqui marca 10 por 10, marca 2 centímetros aqui, marca 20 aqui, e aí é aquela técnica de ampliação. Quem não conseguir fazer o desenho na mão lá, tem essa para colocar. Eu já trouxe aqui, o meu ainda não tem, o meu
chegam lá na gruta, já penduram lá, já está pronto. Para quem viu, é bastão escoteiro, tá? Ah, esse é o nosso famoso. Tá ligado? Obrigado. O que nós utilizamos aqui, nessa técnica aqui? Apenas giz de cera. Se você usar a canetinha de isopor, aquela caneta agressiva vocês podem usar tranquilo também. Só que ela é permanente, se você errou, sinto muito, né? Então o giz de cera ainda você consegue fazer a sombra, trabalhar melhor com ele. Então é só o giz de cera mesmo. Para finalizar, a gente usa um papel manteiga que você põe em cima do desenho, passa o ferro quente. Aí a cera adere, ela derrete, adere e salina para cor também. Então esse derrubei a cabeça. Esse que não está. Esse não está. Eu fui virar ele e derrubei a cabeça. Então ele é absolutamente diferente do esse aqui é Oxford. O nome desse tecido é Oxford. O Oxford é a Só uma sugestão, uma coisa que fica bem bonita caso vocês forem usar algodão cru, é fazer uma panelada de chá mate, botar o algodão cru lá dentro e daí espremer e deixar secar. Ele vai ficar com aspecto de pano antigo, vai ficar meio manchado. Depois botar o giz de cera e passar a ferro em cima, fica bem lindo. Então a gente está amadurecendo. Agora tem amadurecer. Então vamos para outra vez. Aqui nós temos então a mescla de dobradura e recorte. Aqui estão alguns personagens, esse aqui são os personagens de Caçadas de Cá. Quem que é esse? Chiu. Ele que vem trazer as notícias, né? Quem que são esses moços aqui? Então, assim, a questão do recorte, eu usei o recorte e a dobradura. A dobradura é que dá o movimento, né, para eles. O rostinho, vocês podem desenhar, vocês podem pedir para eles desenharem. Então, aí, isso vai depender da criatividade de vocês. A questão do corpo dos animais, essa é a dobradura dupla, né? Que a gente pode fazer com a dobradura simples ou a dobradura dupla. Também o recorte. O único detalhe desse aqui é que você faz a dobradura, corta o retângulo e depois corta as perninhas, porque senão eles acabam ficando com problema de coluna e aí eles não conseguem parar muito bem. Nossa bagueira também, então, você ajusta o tamanho da dobradura para que ele se ajuste. Olha que coisa mais horrível isso aqui, de contar a história da Kai, dizer que ela se joga. E são materiais simples. Isso aqui é papel sulfite colado no outro, tá bom? Esse daqui, então, é com a dobradura simples, né, para aqueles menos habilidosos, né, faz com a dobradura simples, ele também funciona. O que nós vamos usar? O papel carmim, eu vou falar, as meninas normalmente sabem, os meninos muito esses nomes, né? O papel carmim, ele é um papel colorido, um pouquinho mais firme do que o papel sulfite. E temos também o papel cartaz, que é o papel mais duro, que é esse que tem essa outra parte que parece papelão, tá? Eu gosto muito dos pratos, porque eu levo onde eu quero, eu trabalho, eu consigo manusear isso, e aí acaba ficando um limite para que a gente consiga contar. Porque se eu vou contar na mesa inteira, eu acabo me perdendo, não sabendo onde ele está. E aqui é o meu campo de visão, é onde eu consigo manusear, eu consigo levar, eu consigo tirar. Então, esse é a intenção da limitação do espaço. Esse prato pode ser um pedaço de TNT, pode ser um pedaço de tecido, onde vocês vão trabalhar em cima, que vai limitar, que vai fazer o cenário que vocês vão usar. Tá? Tem aqui algumas ideias, né, para as canetinhas aqui. Tá? O pessoal já deixou algumas, tem os kits completos ali. Tesoura, tem EVA lá também, quem quiser usar, tem canetinha.